As guerras médicas foram uma sequência de guerras entre os persas e os gregos, que tiveram origem principalmente pela dominação persa de outros territórios. Em 546 a.C., o imperador da Pérsia, que na época era Ciro, ele invadiu várias cidades e obrigou as pessoas dessas cidades a pagarem impostos. Só que essas pessoas se rebelaram e aí Atenas foi ajudar esses países a derrotarem a Pérsia, mas não deu certo, eles acabaram sendo derrotados. Quando Ciro morreu, ele passou o seu cargo para o seu filho Dario, que continuou a expansão. As principais polis que resistiram foram Atenas e Esparta, e com essa resistência, Dario ficou muito enfurecido e mandou tropas para invadir Atenas, porque Esparta não ia participar da batalha, que chamou-se Batalha de Maratona, porque Esparta estava em meio a rituais religiosos. Atenas era muito violenta, tinha um ótimo exército, acabou vencendo os persas, que recuaram com seus barcos, e aí Dario desistiu, faleceu e passou o seu cargo para seu filho Xerxes. Xerxes ele quis continuar o trabalho do seu pai, então esse trabalho continuou da Batalha de Termópilas. Os espartanos eles já sabiam dos ataques da Pérsia, então eles bolaram um plano para acabar com os persas. E o que aconteceu foi que o Leônidas, que era um dos 6 espartanos, ele era muito inteligente, ele formou um exército de 300 homens contra um exército de 300.000 persas. E aí imaginavam que ele não tinha chances. Mas o que aconteceu é que ele atraiu os persas pelo desfiladeiro de Termópilas para lutar, só que esse desfiladeiro era muito estreito, então poucos persas conseguiam passar de uma vez só, fazendo com que os espartanos dessem conta de todos os persas que podiam passar de uma vez só. E aí Xerxes ele até enviou um mensageiro para avisar Leônidas que ele ia lutar e para eles entregarem suas armas, só que a resposta de Leônidas, que era super corajoso, foi: venha buscá-las. O filme 300 mostra que Leônidas tem muito orgulho de ter sua maior parte da população como soldados, mesmo sendo que não são muitos soldados, são soldados muito bem treinados. Então ele tem confiança de que ele vai ganhar a guerra. Essa manhã está cheia de surpresas, Leônidas. Fomos enganados. Não deve ser mais do que 100. Essa é a surpresa. Silêncio! Isso é o exército deles. Ouvimos que Esparta está na rota da guerra. Estávamos ansiosos para unir forças. Se é sangue o que procura, pode juntar-se a nós. Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes. Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso número. E não é isso? Você. Qual sua profissão? Ceramista, senhor. E você, Árcade? Qual é sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos! Qual é sua profissão? Percebe, amigo? Os espartanos estavam derrotando os persas, só que eles tinham um traidor. Efialtes ele tinha nascido com defeito, então ele foi expulso de Esparta. E por isso ele ficou muito indignado e passou para o lado dos persas, dedurando, os espartanos e falando para eles o melhor caminho para eles passarem para chegar em Esparta e conseguirem lutar. E aí nisso os espartanos acabaram perdendo. Depois da derrota dos espartanos, outros gregos, principalmente Atenas, quiseram continuar essa guerra e afundaram vários barcos persas, e isso enfureceu muito Xerxes, que era uma pessoa muito autoritária. E aí surgiu Temístocles, que era um general ateniense muito importante. Ele, junto com a ajuda de Esparta, eles bolaram de novo um plano. Então eles enviaram um escravo secreto para a Pérsia e esse escravo fez Xerxes acreditar que os gregos estavam morrendo de medo. Então Xerxes ele foi acreditando que ele ia ganhar a guerra, só que de novo eles tinham que passar por um estreito, que dessa vez era o Estreito de Salamina. Entretanto, Atenas tinha uma marinha muito boa, porque o seu comércio basicamente era marinho. Então eles derrotaram os persas muito facilmente, vários morreram afogados, vários voltaram para a Pérsia com medo, e aí sobraram poucos, na verdade. E Xerxes voltou para a Pérsia também, correu para a Pérsia, e ele falou para o general Mardônio organizar todos os seus homens e derrotar Atenas e os outros gregos de novo. Mardônio reuniu o resto do exército e eles acamparam num lugar chamado Plateia. Só que os gregos sabiam que os persas estavam acampados naquele lugar, mas os persas não sabiam que os gregos estavam os observando. E os gregos eles atacaram violentamente, matando 50.000 homens e fazendo com que vários fugissem. E com isso Xerxes desistiu e os gregos mandaram vários navios para a Ásia Menor para libertar os povos que tinham sido dominados.
Com isso foi criada a ideia de herói, que permanece até hoje, de uma pessoa corajosa, de uma pessoa que tem bravura para lutar com o inimigo, assim como os gregos fizeram.